mas a palavra de Deus nos prepara para esses momentos, né? Momentos de muitas vezes de aflições, momentos que às vezes a pessoa se depara com certas situações e ela não sabe como resolver os problemas. As tempestades, nós nos deparamos com ela, ou elas chegam até nós de várias maneiras, né? É tempestade na saúde, tempestade na família, tempestade na vida física e espiritual. Então, enfrentamos tempestade de todos os lados, mas quando a nossa confiança ela está em Deus, nós não deixamos nos abalar por nenhuma delas, enfrentaremos com fé no nosso coração e venceremos todas elas no nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, o versículo 23 ao 27. E nós vamos para a palavra de Deus em nome de Jesus. Muitas das vezes, e a maioria das vezes, ou sempre, enfrentamos tribulações, porque tem oposição do mundo e de Satanás contra nós. As oposições elas vêm por quê? Porque nós confiamos e cremos no nome do Senhor Jesus. E porque nós não cremos mais no mundo, o inimigo se opõe. Saímos do mundo, não fazemos mais parte dele. Então vêm as oposições. E aí o inimigo tenta se levantar com tempestade de todos os lados para tentar fazer o quê? Esfriar nossa fé, dizer que as lutas estão maior depois que nós conhecemos a Deus do que antes de conhecer o Senhor. São sugestões que o inimigo ele fala na mente da pessoa para fazer com que a pessoa venha acreditar nas suas mentiras e deixe de crer na verdade. Nós precisamos entender que a palavra de Deus ela é a verdade e tudo que ela diz pode guardar, que ela é a chave para o nosso sucesso em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 23, a palavra de Deus começa nos falando assim. Veja que o tema da nossa mensagem é confiando em Deus em meio às tempestades. Pode ser, já vamos para a leitura, pode ser a maior luta que nós venhamos enfrentar, irmão, nós nunca podemos perder a confiança em Deus. Precisamos saber e conhecer quem é Deus. Deus é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e desse imenso universo, e todo o poder está com Ele, está com o Senhor Jesus. E muitas das vezes nós enfrentamos tempestades naturais e também tempestades espirituais. E em todas elas nós somos mais que vencedores no nome do Senhor Jesus. O que não podemos é nos assustar e achar que não vamos vencer elas ou que estamos lutando sozinhos. Porque a palavra de Deus já nos afirma que Deus nunca nos deixa e Ele nunca nos abandona. E se Deus não nos abandona, então eu creio que se Ele falou é verdade. E eu vou confiar nele. As aflições desse mundo são muitas e são grandes. E a cada dia, cada mês, anos que se passam, vão aumentar mais ainda. Porque as oposições dos espíritos malignos, elas crescem. Quanto mais próximo se aproxima da vinda do Senhor Jesus, mais essa luta contra a igreja de Cristo, ela cresce. A oposição contra a igreja, ela é uma oposição acirrada. Por quê? Porque o inimigo, ele quer ceifar o maior número de almas possível e não quer que as pessoas se salvem. E aí é onde aqueles que já conhecem têm que ficar firme e fortalecer a fé daquele que está mais fraco em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Versículo 23. Aqui falando do Senhor Jesus. Entrando ele no barco, seus discípulos seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande
que o barco era coberto pelas ondas, ele, porém, estava fazendo o quê? Dá uma parada nesse versículo aqui, depois nós vamos continuar lendo o resto. Jesus entra no barco com os seus discípulos, ele desce, vai tirar uma sonequinha, enquanto os seus discípulos estão ali remando o barco, e aí se levanta o quê? Uma tempestade. A tempestade, ela vem com chuva, com vento, e por causa daquele vento forte, as ondas se levantavam com muita força. Eu quero que a Igreja de Cristo entenda essa situação. Quantas vezes, nesses dias de temporais, nós enfrentamos tempestades. Tempestade que vem, que ela balança o telhado, que parece que vai destelhar a casa. É nessa hora que a igreja precisa se levantar e repreender. Porque aqui, quando Jesus estava naquele barco, essa tempestade, esse temporal se levanta. E esse temporal era de Deus? Ou quem é que provocou essa tempestade? Não foi Deus. Aqui, muitas das vezes as pessoas elas acham que está vindo a chuva, mas no meio disso o diabo é aquele cara aproveitador, ele se aproxima das oportunidades, se aproveita disso. E ali Jesus está dormindo e Satanás ele pega o quê? Se aproveita daquele momento para trazer destruição, como hoje acontece do mesmo jeito, destruição natural. E que a igreja, quando a igreja não vigia e não está atento, ela aceita as obras do diabo que vem causar destruição nas nossas vidas e na vida das pessoas que estão em redor de nós. E nós, como povo de Deus, temos que levantar a nossa voz contra isso. Quantas vezes vem esses temporais e quando eu vejo que o vento está passando do limite, eu já saio para fora, levanto a minha mão e repreendo. Em menos de minutos, o vento se acalma, aquela chuva continua calma. Já fiz isso varíssimas vezes. E não pense que é algo, mas isso é real. O Satanás do inferno, ele se aproveita dessas situações para causar destruição. E nós não podemos aceitar, temos que vigiar em tudo que acontece às nossas voltas, em nome de Jesus. Aqui a Bíblia diz que essa tempestade se levanta, os discípulos desesperados não sabiam o que fazer. E Satanás achando que ele ia o quê? Acabar com todos que estavam ali no barco, mas só que ele esqueceu que tinha um ali que tem o poder sobre tanto no natural como no espiritual, para frustrar as obras de Satanás, e foi para isso que ele nos deu o poder para isso, para nós frustrarmos todas as obras de Satanás em nome do Senhor Jesus. Eu preciso entender que Jesus, quando ele morreu e ressuscitou, ele disse a seguinte frase: todo o poder me foi dado nos céus e na terra. E esse poder, quando ele vai para a glória, ele transmite para a igreja dele que está na terra, para que nós usemos esse poder e venhamos desfazer todas as obras dele, assim como ele diz que ele veio para desfazer todas. Ele diz lá em João: eu vim para desfazer todas as obras de Satanás. Jesus não está mais aqui na terra, e ele não vem mais pregar o evangelho aqui na terra. Agora nós somos representantes do Senhor Jesus para pregar o seu evangelho aqui na terra e exercer o poder que ele nos concedeu no seu nome, para desfazer todas as obras do diabo em nome de Jesus. Eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salve-nos que perecemos. Jesus estava bem na dele, dormindo. Mas se eles tivessem fé, conhecimento, entendimento do que Jesus já tinha ensinado para eles, eles não eram nada mais, nada menos do que quem? Discípulos do Mestre.
E o discípulo, ele aprende, só que eles se encostavam, andavam na sombra de Jesus, mas não estavam nem aí para o que Jesus pregava. Meu irmão, se nós não prestarmos atenção no que o Espírito nos ensina todos os dias, nós vamos continuar sendo igreja de Cristo, vamos, mas vamos ser igrejas fracas, que agem como os discípulos agiram. Vem a tempestade e ela fica perdida, não sabe. Eles teriam que ter repreendido, não precisariam incomodar o mestre. Eles mesmos tinham poder para fazer isso, se tivesse fé naquilo que Jesus ensinou para eles. Se eles prestassem atenção nas ministrações que Jesus ministrava, ensinava. Só que eles não fizeram, eles foram lá incomodar o Senhor Jesus. Mas tudo isso a gente sabe que aconteceu, que era para estar na Bíblia, para exemplo nosso, para que nós não venhamos agir como pessoas que não conhecem e não têm fé. Todos têm fé, o que precisa fazer é botar ela em ação em nome de Jesus. E vai funcionar? Vai. Por pequena que seja, Jesus falou que ela funciona em nome do Senhor. E os seus discípulos, o versículo de número 26, e ele disse-lhe: por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguisse uma grande... Agora, vem cá, pensa aqui comigo. Se fosse de Deus essa tempestade que se levantou, Jesus tinha repreendido? Claro que não. Jesus vai desfazer algo que Deus manda, que Deus faz. Então isso aqui foi provocado por espíritos malignos, essa tempestade. Só que Jesus permitiu, sim, para botar o quê? À prova os seus discípulos, para mostrar para eles que realmente eles não estavam levando a sério o que eles ouviam e poderiam praticar. E isso acontece hoje, quando nós ouvimos a palavra de Deus todos os dias, lemos a Bíblia, enxergamos isso aqui, ouvimos o que está escrito aqui, e simplesmente não passa de letra. Está tudo escrito, eu preciso extrair ela para o meu coração e praticar em nome de Jesus, e vai funcionar. Amém, irmãos? Tudo é possível ao que crê. Se eu creio, vai acontecer porque está escrito, em nome de Jesus. O crer é diferente de duvidar. Quem duvida não recebe nada, mas quem crê recebe as bênçãos do Senhor em nome de Jesus. Glória a Deus. Aqui ele chama a atenção da fé daqueles discípulos. E o Espírito Santo nos traz essa palavra hoje para nos alertar que nós temos fé sim no nosso coração. Todos nós temos fé, não importa se é fé, uma fé maior ou uma fé menor, mas tem fé. E esta fé ela funciona perfeitamente, é só botar em ação e crer em nome do Senhor Jesus. Muitas das vezes nós olhamos para o problema e achamos que ele é grande, não é. Nada é maior do que o poder do nome de Jesus. O inimigo ele tenta crescer e se achar que ele tem muito poder. Ele não tem poder nenhum, ele tem algumas forças, mas poder ele não tem. Então nós precisamos agir como povo de Deus, como igreja de Cristo, para que o nome de Jesus seja glorificado a cada dia pela igreja dele. Ele quer que nós façamos ao contrário do que os seus discípulos agiram. Ficaram com medo, se acovardaram diante do problema. E nós precisamos confiar naquele que está conosco todos os dias, que é o Espírito Santo, no nome de Jesus. O Espírito Santo foi enviado para estar conosco todos os dias. O Espírito Santo não é aquele que está comigo só quando as coisas estão bem, quando a brisa está ali, ó, sombra e água fresca. Não, ele vai estar conosco nos momentos bons e nos momentos de lutas e de tempestade. Ele vai estar conosco em nome de Jesus, porque ele foi enviado para nos ajudar. Ele é chamado de ajudador, então eu preciso confiar nele. O Espírito Santo de Deus, ele veio, foi enviado por Jesus para estar com todo aquele que crê no Senhor Jesus,
está com o Espírito Santo, tem o Espírito Santo como ajudador, em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Creia que você anda com o Espírito Santo e o Espírito Santo anda com você. Ele é o nosso ajudador, é o nosso consolador, Ele é o Espírito da verdade, para nos ensinar a verdade que é a palavra de Deus, ensinar, entender, para praticarmos no nome de Jesus. E no versículo 27, e aqueles homens se maravilharam, dizendo: que homem é este? Mas eles não eram os discípulos de Jesus? E como é que ele... Mas que homem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Veja, irmão, quando a pessoa não está atento, não leva a sério o que Deus fala, nem reconhece a autoridade daquele que está ao lado dele. Essa palavra aqui é um espelho para todo crente. Não agir que nem os discípulos agiram, como se não conhecesse quem era o Senhor Jesus. Eles estavam com Ele, eles andavam com Ele, estavam no mesmo barco que Ele, mas simplesmente agiram como se não conhecessem. Mas que homem é esse? Um desconhecido, e andavam com Ele. Triste, né, irmão? Então nós conhecemos quem é o Senhor Jesus. Jamais nós vamos agir que nem eles agiram. Deus já nos deu conhecimento para sabermos o que é verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos. Isso é, no seu Filho Jesus Cristo. Ele é o verdadeiro Jesus Cristo que morreu e ressuscitou para nos dar vida, e uma vida abundante em nome de Jesus. Glória a Deus. A fé que move montanha, Marcos capítulo 11, só mais um pouquinho aí, você está no Evangelho de Marcos capítulo 11. Capítulo 11, Marcos capítulo 11, versículo 22 ao 26. Glória a Deus. Aqui esse trecho aqui fala daquela passagem da figueira seca. Eu vou pegar aqui, eu não quero ler tudo, porque é grande essa leitura. Eu quero pegar aqui esse versículo 20 ao 26. Jesus, ele passa por aquela figueira, e aí ele vai procurar fruto e não acha. Só acha folhas. E aí Jesus, ele fala para aquela figueira o seguinte: ninguém mais coma fruto de ti. Foi isso que Jesus falou para aquela figueira. E aqui no versículo 20, continua: e ele passando pela manhã, viram que a figueira se tinha secado desde as raízes. E Pedro, lembrando-se, disse-lhe, mestre, eis que a figueira que tu amaldiçoaste secasse. Aqui o Pedro, ele fala algo que Jesus não falou. Jesus falou com a figueira o seguinte: nunca mais alguém coma fruto de ti. Pedro entendeu que era uma maldição que Jesus estava lançando contra aquela figueira, mas Jesus não amaldiçoou, ele falou. Só falou com a figueira, ele não amaldiçoou. Eu te amaldiçoo e nunca mais alguém coma fruto de ti. Ele só falou: nunca mais alguém coma fruto de ti. Simplesmente ele só falou. Veja o poder que tem a palavra. E muitas das vezes a gente não filtra o que vamos falar. Tem que pensar,
para poder falar. E no 22, e Jesus respondendo disse-lhe: tens fé em Deus? Olha a fé aqui, irmãos. A fé, a chave que abre as portas que o inimigo tenta manter fechada. A fé é a chave que abre todas as portas da cura, da salvação, da libertação, a porta da prosperidade em todas as áreas da nossa vida. É a fé. O justo vive pela fé, em nome de Jesus. Porque em verdade vos digo, versículo 23, qualquer que disser a este monte, ergue-te, disser, falar. Não foi isso que Jesus fez com a figueira? Ele não falou a figueira? Qualquer que falar a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer, ó, a dúvida e o crer, que se fará aquilo que diz, que fala, tudo o que disser lhe será. Então, tem a fé no coração? Tem. Então precisa fazer o quê? Falar. Só a fé, só no coração, ela tem que ter fé mais obras. E a obra é o quê? Nesse caso, falar. Falar o problema. Falar a tempestade. Falar a algo que está acontecendo, a normalidade. Você fala. Através da fé você bota em ação e fala. Que nem Jesus, ele falou com aquela figueira. Ele falou com fé no coração, crendo que aquilo que ele falou aconteceria. E o que é que eu tenho que falar? Eu tenho que falar que aquilo que eu falar vai acontecer. Por quê? Porque eu tenho fé para crer e vai acontecer como eu falei. Porque quem falou que isso vai acontecer quando eu falar? Jesus. E por que é que nós quase todas as vezes agimos diferente? Duvidamos no lugar de crer e dar ordem para que o problema desapareça, para que o monte do problema, o monte da doença, o monte das brigas, o monte da dificuldade desapareça. Simplesmente eu vou fazer o quê? Reclamar, vou murmurar, vou desabafar com alguém. Você não tem que desabafar com o homem. Entra no seu quarto, fecha a sua porta, fala com aquele que resolve todos os problemas, e aquele que resolve todos os problemas está com você ali, ó, recebendo e te ouvindo, e ele vai te recompensar pela fé que está no teu coração, em nome do Senhor Jesus. A palavra manda fazer isso. Se eu fizer o contrário, não vai dar certo. Mas se eu fizer do jeito que Jesus mandou, não tem por que não dar certo, não acontecer, em nome de Jesus. Amém, irmãos? E aí no 24 ele diz: por isso vos digo que tudo que pedirdes, orando, crendo, que o recebereis, te-lo-eis. Você tem fé, vai orar, determinar, crer, não duvida, porque o duvidar é o contrário do crer. Se duvidar, anulou as bênçãos, ou seja, fechou as portas da bênção, ela não vai se abrir. Mas eu boto a fé em ação, creio, não duvido, as portas se abrem em nome do Senhor Jesus. Isso não é a Bíblia que diz, é Jesus que diz. E eu vou orar e vou agir sobre esta palavra, e vai acontecer o que eu disser, vai em nome de Jesus. Lógico que nós não vamos ser tão sem sabedoria de querer pedir algo fora da vontade de Deus, mas nós sabemos qual que é a vontade de Deus para as nossas vidas. Que você viva bem, viva com saúde, você tenha as suas necessidades supridas. Tudo isso aí é da vontade de Deus, e Ele quer ver você bem, feliz, alegre, ter uma família abençoada, ter um lar abençoado, ter filhos obedientes. Tudo isso é da vontade de Deus, que nós colocamos diante de Deus através das nossas orações, e Ele vai nos conceder essas bênçãos em nome de Jesus. Tudo isso é da vontade de Deus. Então nós sabemos qual que é a vontade de Deus. Nós não podemos ser aquelas pessoas que acham que quando Jesus diz tudo,
Nós temos que entender que tudo é esse. Não é tudo que eu precisar, segundo a vontade do Pai, em nome de Jesus. E quando estiveres orando no versículo 25, aqui é um alerta que Jesus dá para todos. Isso aqui é muito sério. E quando estiveres orando, perdoai se tendes alguma coisa contra alguém, porque vosso Pai que estás nos céus vos perdoe as vossas ofensas. Mas se vos não perdoardes, no versículo 26, também vosso Pai que estás no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Veja que coisa importante. E muitas das vezes nós temos as nossas respostas de oração bloqueadas, porque esquecemos desse versículo 26. Perdoa, pede perdão para tudo. Deus, se eu esqueci, me perdoe. Se não fiz algo contra alguém, mesmo inconsciente, me perdoa, porque eu necessito da resposta das minhas orações, em nome de Jesus. Às vezes a gente, porque esquece, o ser humano ele esquece na correria do dia a dia, às vezes ele fez algo que até, mas nós temos que apresentar para Deus, mostrar para Deus que nós nos preocupamos com essa parte de estar com o coração limpo, para receber dele os seus milagres, as suas promessas, que se cumpram nas nossas vidas em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus, glória a Deus. E para encerrar, amados, nós vamos lá no Isaías 40, vai lá no Isaías 40, renovados pela presença de Deus. Isaías 40. Nós estamos aqui nos renovando, em nome de Jesus, renovando a nossa força, a nossa fé, renovando a nossa esperança, renovando, as nossas forças, porque estamos na presença do Pai, e isso nos dá um renovo muito grande, em nome de Jesus. Eu falei 40, versículo de número 31, que diz assim, mas os que esperam no Senhor, ou os que confiam no Senhor, renovarão as suas forças e subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Ou seja, você vai estar sempre com bom ânimo. Quando nós confiamos, depositamos a nossa confiança no Senhor, nós vamos ter sempre o bom ânimo para orar, sempre o bom ânimo para dar aquela palavra de conforto para aquela pessoa que precisa. Temos que ter o bom ânimo para a disposição, para convidar aquela pessoa, vamos à igreja hoje, amanhã vai ter um culto, vamos lá, você vai ver como você vai sair de lá renovada, você vai sair de lá avivado em nome de Jesus. Ou seja, a nossa confiança no Senhor restaura as nossas forças, nos dá o ânimo que precisamos para sempre estar com a fé em alta e nunca desistir do nosso propósito com Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Graças a Deus. É isso, por isso que Deus, o Espírito Santo nos traz à casa do Pai, para sermos renovados através da sua palavra, através das orações ali, em concordância com os irmãos, em nome de Jesus Cristo. Isso é necessário. A igreja precisa estar reunida, unida, orando no mesmo espírito, na mesma fé, na mesma união. Isso é necessário, precisamos disso mais vezes em nome de Jesus. Veja que nós temos 2 cultos durante a semana, é pouco, deveria ter culto todo dia, para que nós pudéssemos andar fervendo na fé, em nome de Jesus. Se isso aqui, o dia que estiver transbordando de gente, nós vamos fazer culto todo dia, irmão, em nome de Jesus, de domingo a domingo, em nome de Jesus. Pastor, mas eu trabalho, não aguento. Não importa, quem trabalha não pode vir, amém, mas nós vamos estar aqui, pisando, esmagando o diabo com o pé, com a mão, com tudo, que Deus nos dá força em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Eu vou citar aqui mais um capítulo e um versículo e nós vamos encerrar aqui em Mateus, para fechar com chave de ouro. Mateus capítulo 5, e aí nós vamos orar em nome de Jesus. Mateus capítulo 5. Vivendo como luz do mundo,
14 ao 16. Mateus capítulo 5, 14 ao 16. Que diz, pega o 13. Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Veja que o sal tem um grande valor, né? Dá o sabor na comida. Nós temos que ter essa palavra colocada com sabedoria, aquela palavra com sabor, que a pessoa ouve e fala, nossa, essa palavra realmente me trouxe ânimo, me deu força. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá a luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que estás no céu. Ou seja, nós somos a luz do mundo, nós somos a luz que dá luz para todas as pessoas que estão à nossa volta, né? Então a luz, quando você entra aqui que está tudo escuro, que você bate o dedo no interruptor, tudo se torna claro na vida de todos que estão ali à volta. Jesus disse que nós somos essas pessoas, sal da terra e luz no mundo. O sal, ele tem o poder de salgar e não deixar a comida ou a carne estragar. Se você pegar uma carne e deixar fora da geladeira sem salgar ela, ela vai estragar. Mas se você salgar ela e deixar fora, ela não estraga, porque ele tem esse poder de salgar, esse poder de dar o sabor. Nós temos que ser essas pessoas, né, que tem a boa palavra na hora certa, o bom ânimo para dar para essas pessoas que precisam ser sal da terra e luz do mundo, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche a sua Bíblia, se coloque de pé, fique com essa palavra e vamos orar.